Se está tudo ok, né? Tem um prazo, né? Até dia 30/4 para encaminhar tudo isso, no caso. Tá? Professor, Então, oi. a atividade 2 eu achei bem complexa, assim, bem complicado. Tem que ler bastante para você tentar entender o assunto, para você conseguir responder, assim, eu acho, é bem complexo, né? Isso, sim. Você Aí, conseguiria dar um resumo, professor, assim, com então, as suas palavras daquele texto? É, aí o que a gente vai fazer? O que eu falei para você, só que demorou, e como já te juntou com essa atividade, que vai ser o podcast, que vai ser como, eu vou falar sobre isso, só que vai ser gravação, né? Não é vídeo, é gravação. Aí a gente vai falar das coisinhas mais importantes, né? Ir mais direto ao ponto, né, no caso. Mas sempre é bom vocês terem uma lida, né? Eu sei que é extenso, né? Pode ser meio complicado, mas precisa dar uma lida para que no momento que eu estiver explicando, né, através do podcast, aí facilite, né, mais o entendimento. Se não também, né, quando a gente voltar, a gente vai também fazer umas, como se fala, como umas reposições também, porque queira ou não, né, é mais complexo dessa maneira, né? Então a gente vai explicar com maior detalhe. Nas atividades, no caso, o importante é que não deixem de encaminhar no tempo previsto, né? Tem que encaminhar essas atividades, tá bom? Ok. Certo, mais alguém? Alguma dúvida referente a isso? Senão vocês podem me falar, né, pelo privado, como eu falei, me explicar alguma coisa, mandar o áudio, né, aí eu respondo para vocês, tá? Então a gente vai falar hoje, né, no caso, hoje vamos entrar com a parte de farmacologia de doenças neurodegenerativas, no caso, né? Basicamente, a gente vai falar dos seus principais fármacos, tanto aqueles que não são tão utilizados, mas que foram os primeiros. Estão me escutando bem? Dá para escutar? Está Sim, cortando alguma coisa? perfeitamente. Sim. Tá? Beleza. É que agora é novo, né, gente? Não sei se olhar o rosto de vocês ou olhar na câmera, aí estou perdido. Porque a câmera está aqui em cima, né? E eu vejo vocês aqui embaixo, né? Mas tudo bem. Então, aí, gente, o que a gente vai tocar geralmente vai ser medicamentos de mais utilização das principais doenças neurodegenerativas, tanto que a atividade 1, né, no caso, a primeira atividade, a gente falou sobre doenças que estavam relacionadas com o sistema colinérgico. E dentro delas tem duas que a gente vai falar hoje, que é o Alzheimer e o Parkinson. Vamos tentar chegar, mas o Alzheimer a gente consegue, tá? Então, elas estão envolvidas com o sistema colinérgico. Lembra o sistema colinérgico? Receptores, muscarínicos, aí tinha os nicotínicos, e que todo estava envolvido com quem? Com neurotransmissão por aquele, né, que era acetilcolina. Se era colinérgico, é acetilcolina. Né? Isso se lembram, devem se lembrar, né, no caso. Aí, no caso, nós vamos a falar brevemente sobre o que é, né, situar vocês sobre a doença, basicamente. Nada novo, né? Vocês já devem estar vendo isso, né? A gente só vai pontuar algumas coisas para a gente acompanhar com a parte farmacológica, né, no caso. Então, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver como é que eu estou aprendendo aqui também. Ah, tá. Aqui. Vou compartilhar com vocês os slides que eu estou. Tá todo mundo vendo? Sim, Acho que ficou preto. Dá para olhar todo mundo aí, gente? para mim tá ótimo. Sim. Tá Sim, beleza. também. Beleza. Sim. Bem, então, basicamente, quando a gente fala de doenças neurodegenerativas, neuro, né? Então, vem sistema nervoso. Então, basicamente, a gente vai falar sobre sistema nervoso central. Então, a gente vai falar sobre um conceito, antes de iniciarmos, um conceito que capaz vocês devem ter ouvido, que é a neuroplasticidade, no caso. É um tema bem relativamente novo, porque essa parte assim é, assim como o próprio nome fala, neuroplasticidade. Então, ele envolve que como o cérebro ele se adequa de uma maneira rápida para explicar, é como o cérebro se adequa a diversos momentos, né? Quando ele vai aprender, quando ele tem novas experiências, quando ele aprende a ler, sabe, lembra que eu falei um pouquinho de neurônios espelho, quando somos criancinhas, geralmente elas se imitam,
O processo de aprendizagem, muitas vezes, é através de imitar. Eles veem a você, quem tiver filho, né, vê a vocês, pais ou mães, como sobe as escadas, desce as escadas. Então, ele começa, através dos neurônios, a criar essa capacidade de você poder, né, ele poder imitar isso, no caso, né? Então, através disso, o cérebro, ele cria esse conceito de neuroplasticidade, né? Que se for ao pé da letra, mais técnico, ele seria, como estou falando no slide, né? Capacidade do sistema nervoso de mudar, adaptar-se, moldar-se a nível estrutural e funcional ao longo do desenvolvimento neuronal. E quando sujeito a novas experiências. E, gente, tem gente aqui que está querendo entrar. Estou admitindo aqui. Pronto, a Mariana e a Kate estão... Será que entraram? Ah, deu para entrar. Bem, então, tudo certinho, então, com esse conceito, porque é importante, porque, queira ou não, quando acontecem as doenças neurodegenerativas, elas vão quebrando esse conceito, porque elas impedem a neuroplasticidade do cérebro. E com isso, né, leva aos problemas e as consequências que a gente vai ver. E é aí que a medicação, ela vai ajudar. E isso aí é uma coisa interessante para falar, que elas são paliativas, então elas somente vão ajudar por um tempo, dependendo do estágio da doença. Tipo, a gente vai falar de Alzheimer. Então, tem estágios, né? Estágio inicial, estágio avançado, intermédio. Então, ela vai começar a trabalhar no inicial, mas vai chegar um momento, dependendo do tipo de droga ou medicamento, que já não vai ter efeito. Então, aí isso é uma questão muito séria, né? Então, aí, novos fármacos têm que ser desenvolvidos, no caso. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Estou falando muito rápido? Alguma dúvida, gente? Ou todo mundo está desligado o som? Pode continuar. Está desligado Não, o som tá aí. bom assim. Ou nada é ficar no YouTube, hein? Tá, Não gente? tô vendo meu rosto aí, professor. Você já me aceitou na aula? Oi? A Mariadne, você tá ouvindo a Oi, minha voz? Mariane. Eu vou encaminhar esse material agora quando a gente terminar. Você não está conseguindo me ver? Eu estou vendo o senhor, estou vendo alguns alunos, mas eu não estou vendo. Mas está me ouvindo, então. Eu estou participando da aula. Estou te escutando perfeitamente. Você está conseguindo ver os slides? Um slide eu consegui visualizar. Tá, agora estamos na neuroplasticidade, que é... É o que está passando, neuroplasticidade. Que doenças Vê se a neurodegenerativas. sua câmera não está desligada, Mariadne. Aonde que eu vejo isso de ligar? Ah, tá aqui, peraí, iniciar. Peraí, deixa eu ver se Botãozinho esquerdo. Ah, já vi aqui agora. É só clicar na tela que aparece. E agora já apareceu. Tô vendo aqui. Ah, oi, Mariane, tudo bem? Pode continuar. Bem, então, basicamente, doenças neurodegenerativas, elas acabam com a neuroplasticidade do cérebro, tá? Então, isso é uma coisa interessante, onde vão agir os medicamentos. Bem, mas só para lembrar, gente, do nosso cérebro, não? Como que histologicamente ele está conformado, que composição. Você se lembra, né, que tem o córtex. Dentro do córtex a gente fala que ele está composto por substância branca, substância cinzenta. No caso, a substância branca é aquela que tem maior quantidade de neurônios. E a substância cinzenta, como estou mostrando aqui nos slides, ela é composta pelos corpos celulares dos neurônios. Deixa eu só colocar aqui para mostrar para vocês. Ah, estão vendo o ponteiro aqui, né? Vermelhinho. Dá para ver, né? Bem, então, se você observa na figura, você vai poder observar que o que a gente está montando aqui, né? Toda essa parte está assinalando aqui na imagem, é o corpo de um neurônio. Dentro do corpo de um neurônio, ele vai ter um núcleo e um nucleolo, né? Tá? Você observa que assim nós observamos, no caso, um neurônio num corte histológico do cérebro. Não, obviamente não é, mas professor, quando a gente vê no livro, no desenho, ele parece que tem, né, pontinhas
onde fica o núcleo. Claro, obviamente, aqui não dá para observar bem, porque o corte é transversal, né? No caso, então, não dá para observar, mas o que a gente precisa observar bem é que ela é uma célula, ela tem um núcleo e um nucleolo, que são corados, né, no caso, e além disso, ele vai possuir no citoplasma, sabe? O citoplasma é toda essa região que estou marcando aqui, que é a região interna, né, no caso, que envolve o núcleo. Ela tem umas estruturas chamadas de corpúsculos de Nils. Por que são importantes elas? Porque no caso, quando tem na primeira doença que a gente vai falar, do Alzheimer, ela atinge essas estruturas. Ela vai atingir essas estruturas, o que a gente vai falar daqui a pouco, vai formar que um conjunto neurofibrilar, vai juntar todas elas e vai levar a essa, no caso, a esses corpúsculos de Nils a entrar em um processo de morte celular. E aí essas células, os neurônios, eles vão morrer, vai morrendo, tá? Então, só para você se situar basicamente, né? Aí que vamos ter. Por que acontece isso muitas vezes? Porque quando tem doença de Alzheimer, algumas das doenças neurodegenerativas, a gente tem o quê? A gente tem problemas com os astrócitos, que são outras células nervosas também, que fazem parte, né, no caso do cérebro. Tem neurônios e tem os astrócitos. Os astrócitos, gente, para vocês terem uma ideia, eles são como se fossem o quê? Os leucócitos do resto do corpo. Então, a função deles é de defender. E muitas vezes eles são os primeiros que são agredidos quando tem algum problema, né, uma infecção bacteriana, ou no caso agora do Alzheimer, eles começam a eles ser destruídos e com isso perde, né, no caso muitas vezes a proteção do sistema nervoso, tá? Tudo certo, gente, até aí? Tudo, só não vai esquecer e sair com o celular pro banheiro, hein? Ah, gente, boa, e aí, não sei. Não, mas tem que ser rápido, né? Situação? Bem, não, boa pergunta, como que a gente vai, né? Beleza. Quando você estiver assim, um pouco assim, todo mundo querer dar um pare, né? Peraí, remover o limite do planejamento. Ah, que legal. Bem, então, agora tem a substância branca, gente. Lembra, nós tínhamos falado, né, substância cinzenta e no substância branca, no caso, ela está conformada por fibras mielinizadas e os gliócitos. Mas lembre uma coisa, que isso no cérebro, mas quando a gente vai sair do cérebro, entra para a medula espinhal, essas questões se invertem. O que era substância branca no cérebro, era a parte mais externa, ela vai se tornar interna na medula espinhal. E aí muda, né, totalmente a composição, né? Aí, como eu falei, fibras mielinizadas e a parte dos gliócitos. Mas o Alzheimer, ele vai atingir com maior razão no cérebro. Então, ela vai atingir, no caso, a gente vai ver, né, o hipocampo, o córtex cerebral, porque são regiões onde você encontra o quê? Memória e aprendizagem. Então, aí é o problema, no caso. Para entrarmos a gente pode falar que a doença de Alzheimer, gente, ela foi descoberta em 1906. Então, ela tem mais de 100 anos. E só a partir de 1980 que a gente está começando já a definir um nome. Então, gente, o que a gente sabe de doença de Alzheimer é nada. Por mais que tenha se estudado, é nada o que a gente sabe de doenças neurodegenerativas. Então, antigamente, na verdade, ela é classificada como uma demência. Ele é um estado de demência, no caso. Só que, assim, ela não é um caso de demência, porque a demência ela começa com uma certa idade, né, de um idoso já. Então, só que o Alzheimer ele pode ser precoce. Então, aí eles tiveram esse problema, mas aí queriam colocar como uma demência pré-senil, ou seja, pré-idoso, que eles falaram que era. Mas depois, com os estudos, eles observaram que ela não era uma questão assim que acontecia normalmente por causa de um acidente vasculoencefálico, pela idade, não. Ela acontecia por causa de problemas
em alguns neurônios, em algumas regiões do cérebro. Então, como eu coloco aqui no slide, né, a demência foi a quinta maior causa de morte, né, 2,4 milhões de mortes, e ela só segue após quem? As cardiopatias isquêmicas, doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, né, bem conhecido pela gente, hemorragia intracerebral e acidente vascular cerebral isquêmico ou acidente vascular encefálico, que é mais conhecido. Professor, Alguma dúvida? professor, Oi. Cléo. O Alzheimer, ela pode ser considerada uma doença que pode ser passada de pai para filho? Pode ser que passada de... Sim, Eu não tô ouvindo, cortou o som para mim. Oi. O que aconteceu? Oi, eu tô ouvindo. Bem, então, ela tem um caráter hereditário, no caso. Ela pode ser passada sim. Só que aí depende, né? Depende, no caso, quem é o portador, se ele é recessivo, é dominante, porque pode passar isso para alguns. Geralmente, eles atingem mais, está falando mais mulheres do que homens. Embora tenha outros estudos que falam que ela é democrática, ela não atinge, não tem distinção por homem e por mulher, mas tem trabalhos recentes mostrando que ela comete mais mulheres, no caso. Certo, então, Cleo? Mais alguém? Alguma dúvida? Bem, vamos no próximo. No caso, o cérebro, gente, ele tem mecanismos de morte neuronal, né, no caso dos neurônios. Geralmente, só para falar para vocês lembram do sistema linfático? Sistema linfático, lembra? Aquele que está em conjunto, faz parte do sistema circulatório, e o sistema linfático, ele ajuda eliminando impurezas, né, no corpo, bactérias, proteínas, gordura, elimina tudo e verte novamente. Ela vai ser purificado através dos linfonodos para novamente ser vertido no sistema circulatório, nos vasos, né, no caso. Mas só que no cérebro, gente, no cérebro não tem sistema linfático. No cérebro, ao não termos sistema linfático, isso significa que no cérebro se acumula um monte de resíduos, bactérias, pode ser proteínas, e se tem, tanto que o caso, uma das hipóteses, porque não tem Alzheimer, ele não tem como falar, não tem uma etiologia definida. Muitas vezes ela é multifatorial, que normalmente se fala, ela é multifatorial. Mas eu não estou ouvindo. Alguém não está me ouvindo? Eu não estou ouvindo, cortou o som para mim. Ai. Agora voltou, né? Ou nada? Alguém mais não está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Tá, Do lado Mariane. esquerdo da sua tela, clica no botãozinho silenciar e daí você permite o som. Não, silencio todo mundo e depois volta? Como é que é? Não, eu continuo ouvindo. Não, ela normal. tem que clicar no celular dela. A ver, vamos ver. Tem que mandar uma mensagem para ela. Aqui, ó, bater papo. Ué, sumiu? Alguém consegue mandar para ela aí no bate-papo que tem aqui mesmo? Tô vendo aqui, prof. Mariane, tá certo aí? Alguém pode mandar uma mensagem para ela? Deu certo aí, Mariane? Alguém falou com ela aí, gente? Será que ela saiu? Não estou conseguindo enviar a mensagem. Bem. Alguém? Chegaram a ver com ela? Deixa eu ver aqui no... Senão realmente vai demorar mesmo. A ver.
Alguém chegou a falar com ela? Não, prof, não consegui. Vou mandar uma mensagem no grupo, viu, gente? Como isso vai ficar no... Está gravando, né? Então, eu vou falar isso, né, novamente. Vai estar no YouTube, e aí eu vou mandar o link para vocês, tá? Vai estar livre para todo mundo. Professor, Oi. fala para ela clicar no lado esquerdo do celular, tem um botãozinho lá, aparece um microfonezinho dela, só ela clicar lá. O problema é que eu não sei se ela... Não sei se ela tá aí ainda. Deixa eu ver. Parece que não. Será que ela saiu? É, eu acho que ela saiu. É. Bem, caso voltar, eu mandei pelo grupo. Vamos ver se ela me responder. Bem, gente, então só voltando aqui. Então, a Mariana entrou de novo, pediu para admitir. Oi, Mariane, tá me escutando? Oi, a Kate tá rindo, Tô, hein, Kate? Tô te Tudo vendo. bem? Hein? Tudo bem. Tô vendo todos vocês aí. A Nayara já deitou Já deitou, tá de boa. Bem, e aí, Mariane, tá me escutando? Eu tô conversando com ela aqui no WhatsApp. Tá. Agora eu tô ouvindo, deu certo. Ah, conseguiu então. Conseguiu. Sim, consegui. Mas não sei se tá me escutando, né? Mas Agora deu certo. tá. Bem, gente, só continuando aqui então. Então, esses mecanismos, como eu falei, de morte neuronal, ele se deve porque assim o cérebro ele não tem um sistema muitas vezes linfático que ajuda a eliminar muitas das impurezas que chegam a redes de proteína, excessos de neurotransmissores. Então, tanto que um deles é o glutamato. O glutamato ele é também um neurotransmissor, que ele é envolvido, no caso, também em processos de ligação no caso, com receptores. E o corpo, no caso, ele precisa, às vezes, ele vai se intoxicar através desse glutamato. Tanto que muitos produtos, nos Estados Unidos, foram proibidos vários produtos que tinham glutamato. Não sei se alguém de vocês... Aliás, alguns produtos, que geralmente são temperos, têm glutamato de sódio, monoglutamato não sei o quê, alguns são fermentos, se eu não me engano. Tem artigos que têm mostrado que esse glutamato ingerido por via oral, ele pode provocar morte neuronal. Mariane, tá me escutando? Tô te vendo, tá me escutando? Ah, ok, ótimo, obrigado. Ah, ótimo. Então, Dessa lata aí com moeda. Bem, então Barulho é esse? esse é o primeiro mecanismo de morte neuronal, que é a excitosidade. Gente, tem a opção de desligar o som de vocês, porque daí a gente não escuta o som de casa. Pois é, verdade. É só vocês apertar o botãozinho aí, ó. Tá. Então, essa excitosidade, um primeiro caso. Tem alguma criança vendo desenho aí, pelo amor de Deus. Aqui em casa não, viu? Aqui também não tô perto de criança. Aqui também não tem nenhuma criança aqui não. Pode continuar, professor? Bem, então, esses que estou mostrando para vocês são os 3 mecanismos de morte neuronal normalmente que acontecem, né, que pode se dar. Uma delas é a excitotoxicidade. A excitotoxicidade através do glutamato, mas o glutamato é igual que qualquer coisa, qualquer outra proteína presente no cérebro. Você pode dar também por apoptose, o próprio organismo, né? A célula, o cérebro pode morrer ao ter uma morte celular programada e pelo estresse oxidativo. Já explico para vocês, gente, que o fato de não dormir muito, ele provoca estresse oxidativo. Ele leva as células, muitas vezes, no caso, a apoptose, e isso gera problemas. Ela pode gerar morte neuronal. Ah, mas a gente vai sofrer? Não. Porque, assim, demora umas 100, né? De boa, mas, assim, são mecanismos de morte neuronal que acontecem normalmente.
Só que a partir desses mecanismos que o Alzheimer vai se manifestar, tá? Deixa eu ver aqui. Só observem vocês aqui no gráfico que eu coloquei para vocês. Essa é uma publicação, na verdade, são uma publicação que coletou várias possíveis hipóteses pela qual pode acontecer, no caso, o Alzheimer. Antigamente se falaram que eram 3, né? Mas, assim, fazendo contagem de acordo com os experimentos mostrados, são 6 tipos. Uma delas, e a principal que vocês estão observando, que é toda laranja, que é a principal delas, que é a amiloide. Já vou falar, que é acúmulo de proteínas amiloides. Outra pode ser o quê? Oligomérica, que ela está mais associada, no caso, com questão de outro tipo de interações com outro tipo de estruturas, como são outro tipo de proteínas, mesmo para menor quantidade. Pode ser a colinérgica também, que se acredita por causa do excesso de acetilcolina, também. Outra tem a diabética, que tem uma relação com o paciente. Todo paciente que tem diabetes, ele pode, se fala, são hipóteses, viu, gente? Pode ter comprometimento para ter uma doença de Alzheimer. E a metálica associada com excesso de alguns metais. Tem alguém que está em sala de espera? Não entendi. Ah. Pronto, acho que entrou mais alguém aí. Bem, e a glutamátérgica é aquela que falamos agora há pouco, do glutamato. Que isso assim tem sido testado bastante em alguns produtos. Tem produtos produtos alimentícios de origem industrial que tem glutamato dentro do seu conteúdo. Então, eles são perigosíssimos, porque tem artigos mostrando que eles podem causar morte neuronal nos neurônios. Então, assim, a principal causa, ou hipótese, é a amiloide, tá? Que a gente vai falar principalmente delas, no caso, né? Não. Oi. Oi. Perguntas? Alguém aí falou alguma coisa? Ou eu acho que eu ouvi errado? Foi Então, a Ju. Oi? Foi a Ju que falou. Não, falei com o professor, não. Tá bom. Então, gente, esse aqui que eu estou mostrando para Pode seguir. Oi. Não, tá bom, pode continuar, professor. Tá ótimo. O que é isso agora? Ah, tá. Achei que era... É outro slide. Ah, é outro slide? Vou voltar, então. Esse aqui? Não, é que trocou muito rápido. Eu não tinha visto que você tinha trocado. Achei que era alguém mandando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Ah, não. Agora o próximo é esse daqui, tá? Bem, gente, Alzheimer precoce aí, não lembrei que você está dando aula disso. Do que? Ah, da prévia? Não entendi. O que você falou, Maria? Não, eu estava enchendo o saco, só pode continuar. Tá bom. Bem, aqui, gente, eu estou mostrando esse um artigo, dado no caso, vocês têm aqui embaixo o link que eu coloquei, né, na qual vocês podem acessar na íntegra desse artigo, na qual mostra que o Brasil, e isso foi em 2018, viu, gente? É o segundo país com maior prevalência de demência. Demência no sentido geral, né, no caso. E dentro delas vai estar aquelas doenças como mal de Alzheimer. Né? Então, é uma coisa que você tem que ter em claro que daqui a 50 anos, também com o aumento da população idosa também, pode ter um aumento dessas doenças, no caso de Alzheimer, como pode ser o precoce, se for o caso. No artigo que eu estava mostrando para vocês, ele fala de fatores de risco. Olha, interessante essa parte. 4 fatores de risco, no caso, que estão associados com Alzheimer e outras demências. Primeiro, alto índice de massa corporal, o IMC, pessoas, né, com alto índice. Glicemia em jejum alterada, também outro fator de risco. Tabagismo, obviamente tabagismo, né? Um cigarro tem mais de 5.000 substâncias que são cancerígenas, elas podem afetar e causar morte neuronal, e alta ingestão de açúcar. Basicamente, né, glicemia e alta ingestão de açúcar estão um pouco relacionadas. Mas essas 4,
elas apontam como mais relacionadas com doença de Alzheimer. Gente, me entendam que isso aqui não é assim fixo, são os relatórios desse trabalho que foi feito. E ele aponta que nos pacientes que tinham a doença, eles apresentavam o quê? Esses 4 fatores de risco que estou mostrando aqui para vocês. Aí, no caso, o trabalho também nos fala, no caso, quanto que aumentou. Olha, desde 1990 até 2016, o número de casos de demência aumentou em mais de 100%. Ou seja, de 20 milhões foi para 44 milhões em 2016, de pessoas com demência. Obviamente, né, tem o número de gente idosa que vai aumentando também, né? Mas aí tem que observar também aqueles casos que têm doenças neurodegenerativas, no caso. Bem, enquanto houve um aumento apenas de 1,7 na prevalência por idade padronizada, de 701, né, no caso, pacientes por cada 100 mil habitantes. E foi para 712 por cada 100 mil habitantes. Não mudou mais nada essa prevalência, né, no caso. Mas bastante. Aí esse gráfico que estou mostrando aqui, você observa como que o mundo hoje, no caso, com doença de Alzheimer, a prevalência, e ela vai aumentando, no caso. As cores mais escuras, o vermelho, já nos fala, no caso, que tem de 1.000 a 1.200%. Então, observa aqui, só para mostrar, como eu falei, que o Brasil, ele está envolvido, um país que está envolvido também com o aumento de demências e também de Alzheimer, no caso, pelas cores escuras que podem observar aqui. Então, no Brasil, tem quanto? Entre 1.000 a 1.200 casos, a prevalência, por cada 100 mil habitantes. Então, é alto. É maior que nos outros países da América Latina. Então, uma coisa importante a se ter. Na verdade, gente, isso vai ser uma área muito, assim, para o enfermeiro também, para os professores da saúde, porque gerontologia, né, estudo no caso do tratamento de idosos, ele vai ser uma área muito, com bastante área de ação, campo de ação, de atuação. Observem como que normalmente a prevalência de pacientes com Alzheimer. Observa aí quase 2% em pacientes com 65 a 69 anos. Pessoas que têm mais de 95 anos, a prevalência é de 55% de chance de ter. Não é que todo idoso, normalmente já escutamos falar muitas vezes, os idosos, deve estar com Alzheimer, e todos se relacionam, mas não é bem assim que todo idoso vai ter Alzheimer, não. Não é assim, tá? Então, observa também, né, a partir de 85 anos para frente, também já tem uma prevalência de 39%. Então, ela vai aumentando conforme, no caso, o paciente vai tendo mais idade. Então, ela é progressiva, né, obviamente. E ela é insidiosa, né, porque aparece do nada. Os sintomas são bem fortes. Só cabe destacar que esta doença, ela é, como fala, né, democrática, né, ela surge em qualquer pessoa, de qualquer nível socioeconômico cultural, não distingue ninguém, né? Não interessa se você é rico ou pobre, ela pega. Só que aí tem que ressaltar uma coisa, que é a incidência. A incidência é maior em mulheres do que em homens, tá? Por quê? Alguma pergunta até agora? Por que que é maior? Porque em Mulher mulheres, na incidência, tem mostrado mais casos de Alzheimer do que em mulheres, do que em homens, no caso. Quanto foi de 1 para 4? De cada 4 mulheres, um homem tem o Alzheimer. Então, por cada 4 mulheres que têm Alzheimer, somente um homem tem. Então, é de 4 para 1 que tem. Sim, Agora, por que ela está associada? É porque... Então, oi, pode falar. É porque a mulher usa mais o cérebro, né? Com certeza. É que assim, tem várias hipóteses, né, gente? Como eu falei no início, não tem uma etiologia, né? Não tem uma causa. Não é por isso, não se sabe ainda. Mas se acredita, né? No caso, eu estou falando já de um aspecto mais psicológico. No caso que a mulher, ela pensa
em 4 alternativas. Então, ela está pensando se vai dar certo, se não vai dar certo, se pode dar certo, mas fica mais ou menos, e aquela que não vai dar certo, mas pode proximamente dar certo. Então, ela pensa em 4 formas. Né? É mais fácil, né, no caso. Então, ou seja, nós gasta mais massa cinzenta. Com certeza, a mulher é bem mais inteligente que o homem. Mais rápido. É questão na parte aí de, se você for olhar criança, menino e menina, o desenvolvimento da mulher vai mais rápido que o de homem, mas chega no pedaço e para. Depois começa o menino. Então, de repente, o cérebro de vocês também deve demorar mais para desenvolver aí dentro, vai saber, né? Estudar. Isso aí é uma coisa interessante, né, gente? Porque, assim, quando eu acredito somos crianças, chega um momento da nossa vida que a gente muda. A gente separa muito, porque quando a gente é criança, né, também a gente fica com aquelas dúvidas. E a criança pergunta aquilo, chega um momento que você não sabe nem o que responder para ela, né? Eu tinha meu sobrinho, ele me perguntava, mas por quê? 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 Né? Porque aquilo, né? Então, de onde que a criança sabe, e às vezes saem perguntas assim que nem eu pensei que podia ser possível, né? Então, a gente nunca tem que desestimular com as crianças. Elas têm que perguntar e a gente tem que falar, gente, eu não sei, mas eu vou pesquisar, né? O que a gente sempre faz, né? Bem. A minha estava usando fralda hoje. Eu perguntei para ela por que ela estava de fralda. Ela falou, mãe, é que eu fui dormir e não queria correr o risco de cair no sono e mijar na cama. Nossa, olha aqui. Olha, você vê, gente? Ela foi dormir e não queria cair no sono, entendeu? Olha, bem. Agora. Prevenção, né, gente? Não tem como. Bem, gente, então, essa doença, como eu falei, ela foi descoberta em 1907 por esse cara que estamos observando aqui na foto, né, o Alois Alzheimer, tanto que ele tem o nome até agora da doença, né? Não sei se é bonito, né, ser lembrado através de uma doença um pouco terrível, né? Mas enfim. Esta doença, para falar de maneira mais rápida, ela afeta a memória, linguagem, funções visuais, personalidade e outras capacidades cognitivas, né? Raciocínio, julgamento. Não sei se vocês já tiveram contato, né, com pessoas que têm Alzheimer, assim, um estado já avançado. Realmente, assim, você percebe, né, que ela muda bastante, né? Muda o... Oi, a maioria dos pacientes de home care a maioria deles são Alzheimer e Parkinson, né? Eles têm visões, eles veem as coisas, eles têm medo. Tem medo, não querem fazer algumas coisas. Perde, né, muitas vezes, essa capacidade. Eles têm um jeito deles, assim, parece que eles meio que regridem também na idade deles, porque meio que fica, entre aspas, assim, parece uma criança, às vezes, algumas atitudes. O jeito de falar. Perde o julgamento, né? Parte da personalidade. Então, aí muda um pouquinho, né? Bem, gente, então, as características que elas têm, as possíveis hipóteses, né? Que já tínhamos falado, uma delas é as placas amiloides, a proteína amiloide, que é produzida pelo cérebro normalmente. Só que chega um momento em que ela não é retirada, ela fica em forma, um conjunto dessas proteínas beta-amiloides se juntam e formam placas. E o que ele faz? Ela obstrui a sinalização dos neurônios. E isso causa neurotoxicidade. Tá? Só que não acaba aí. Aí ele segue com uma cascata. Vem os agregados neurofibrilares. Esses agregados neurofibrilares já acontecem dentro do próprio corpo do neurônio, do corpo celular, sabe? Onde mostramos o citoplasma, os corpos de News. Aí vai acontecer isso. Isso também trava os processos de sinalização, no caso entre neurônios, né? Sinapses. E perda de neurônios colinérgicos, ou seja, que é outra causa. Lembra que eu falei para vocês que quando tinha da acetilcolinesterase, que era uma enzima que começava a destruir o excesso de acetilcolina que tinha, né, quando tinha os processos de sinapses. Deixa eu mostrar aqui no... Bem, aqui estou mostrando na imagem o que são as placas de amiloide presentes. Os neurônios, no caso aqui também do neurônio, mas aí está sendo obstruído por causa dessa
essa proteína beta-amiloide. E esse conjunto de substâncias vai ser chamado depois de uma placa senil, que está presente no cérebro desse pessoal, né? Obviamente, essas são imagens feitas, no caso, de pessoas que já morreram, né? No caso, e foi feito esse estudo patológico, histopatológico. Isso no córtex. Aqui também podemos observar. Observe essas placas, que são grandes aqui, se vocês observam elas. Eu não marquei elas, mas quando mandar para vocês, eu vou marcar elas. Ó. Todas, se parece como se fosse toda uma estrutura, mas não é não. É tudo placa amiloide obstruindo as terminações. Onde estão os neurônios aqui, gente? Aqui, ó. Neurônio aqui, neurônio aqui, neurônio aqui, neurônio aqui. E entre eles estão fazendo sinapses. E essas placas amiloides, elas obstruem. Então, por isso que aos poucos, né, o paciente ele vai perdendo, tem processos de perda de memória. No caso, como eu falei, memória, não consegue aprender mais rápido. Aqui o que eu estava falando para vocês, já nessa figura já dá para identificar que é 3D. Você observa aqui o neurônio, né, gente? Observa os neurônios. E você vê umas bolinhas no meio delas, que são, através dos axônios, dos dendritos, tem essas proteínas beta-amiloide, que elas obstruem tudo isso. Estão obstruindo a passagem de quê? De comunicação entre um neurônio e outro, que estão levando a comunicação entre os neurônios. Estão bloqueando os processos de sinapses. Então, isso provoca, e isso leva, né, às consequências que tínhamos falado, né, do Alzheimer. Aqui os agregados neurofibrilares dentro do próprio neurônio, também que leva esse problema. Aqui por fora também as placas amiloides também, só piorando mais a situação desses neurônios que vão entrar em morte celular em breve. E outra hipótese é na proteína tau. Essa proteína tau, ela é produzida normalmente, no caso pelo neurônio. Ela está dentro no caso do axônio do neurônio. Só que chega um momento que ela se desestabiliza e ela começa a sofrer um processo bioquímico de fosforilação e ela começa a se destruir. E isso vai fazer o quê? Impedir a comunicação entre os neurônios. Elas impedem a sinapse celular. Essa é outra possível hipótese do porquê, no caso dessa doença de Alzheimer. Está todo mundo aí acordado ou está dormindo aí? Estamos bem aí? Acordado ainda. Abigail, tudo Sim, certo? estou aqui, prof. Assunto, que assunto está dormindo aí? Aí, a Maia está dormindo aí. Que mais? Não, aí? acordada. Beleza. Bem, estou voltando aqui no cérebro, né? Observamos na imagem do cérebro, na parte de baixo, observamos normal. E o que acontece com o cérebro já com o quê? Com perda de neurônios, perda de sinapses, ela tem bastante toxicidade por causa da proteína tau e que leva a quê? A essas perdas morfológicas. Vocês estão observando que parece que ele emagreceu. Na verdade, emagreceu porque os sulcos e os giros que tem no cérebro, ele vai perdendo conforme o estágio da doença vai progredindo. Tá? Professor, mas quanto tempo para ficar assim? Depende o estágio. Para ficar nesse tempo aqui, vai ser uns 5 a 8 anos. Isso é muito relativo. É muito relativo isso também. Mas demora um tempinho, 5 a 8 anos para você. E isso vai de paciente para paciente também. Aqui um corte já transversal, no caso. Na verdade, não é transversal esse corte, é um corte coronal do cérebro. Ou seja, assim, sabe? Como está corte aqui do cérebro, da parte frontal, um corte frontal, melhor dito. Tá? Na qual eu estou mostrando para vocês as regiões que, curiosamente, são as regiões que são mais afetadas morfologicamente, como perda de sulco, perda, no caso dos giros cerebrais. Nessa região inferior, que atinge a linguagem, então o paciente começa a perder essa linguagem.
A memória já na parte mais interna do cérebro, na base do cérebro, que tem a ver com o hipocampo. Então, sistema límbico, né, que a gente vai falar, né, que tem muito a ver com emoção, com aprendizagem, com memória. Aqui outra imagem só mostrando para vocês o Alzheimer normal. Você pode ver um cérebro totalmente com bastante suco e giro. Com o passar do tempo, esse é um Alzheimer suave. O que eles chamam Alzheimer suave está dentro dos 3 anos. Isso aqui é TC, né? Tomografia. Se chegamos já a observar um Alzheimer moderado, onde estão falando mais de 5, 8 anos, já observamos o cérebro ele perde muito dos giros e sulcos. E já um Alzheimer severo, estamos falando mais de 8 anos, já tem perda total. Você parece que o cérebro perde, né, no caso, os sulcos e os giros, e isso torna ele, né, no caso, com aquelas consequências que a gente falou, né? Falta de memória, principalmente, lembrar, julgamento, se torna agressivo, perde movimentação. No estágio inicial, né, como eu falei, compromete memória, raciocínio, perda de motivação para atividades antes feitas com prazer. Por isso, os tratamentos não é somente farmacológico, envolvem muitas coisas, muitos outros tratamentos. Ele é multiprofissional, na verdade, quando se trata esses pacientes. Vai ter sinais de depressão e desmotivação. Aí o estágio intermediário, já ele trabalha com uma série de, no caso de uma série de passos a passos, né, no caso. Normalmente, assim, esquecimento de fatos, ações, dificuldade na comunicação verbal. No caso, assim, perde um momento, fica assim, chega a se estar andando. Quem já viu vários filmes, né, só falando sobre isso, pode perceber um momento que está andando e perdeu do nada, perdeu aonde que ia fazer, o que ia ver, né? E o mais grave, gente, que quase o estágio final do estágio intermediário que vai para estágio final avançado, são as oscilações de humor, que a gente pode até confundir com bipolaridade, mas não é não. Elas são mais severas, porque envolve agressividade, e esse é o problema, delírio, depressão, desinibição exagerada. Então isso, o caráter agressivo da pessoa. Então isso também é complicado, né? Isso, geralmente a agressividade você vai ver no final do estágio intermediário, entrando para o estágio... Ah, Nayara saiu e voltou de novo. E entrando para o estágio avançado. Já no estágio avançado, já é praticamente, como alguém de vocês me falou, né? Criança, vira praticamente uma criança que tem que ter uma dependência, né? De alguma pessoa para se alimentar, para vestir, no caso, para ir no banheiro. Então, praticamente está virando uma criança. Ela perde a incontinência urinária, distúrbios de memória acentuados, agressividade, agitação. Então, você já vai imaginando que medicamentos que tem que utilizar, né? Anticolinérgicos, né? Anticolinesteráticos, que a gente vai falar. O que aconteceu? Bem, tá tudo bem até aí, gente? Tudo certo? Tudo bem. Já estamos quase Sim, tudo terminando, certo. né? Estamos quase terminando. Ah, que foi? Tem uns mascotes aí querendo estudar? Ah, oi. Bem, gente. Só querendo. Quando eles começarem, eles fogem, coitadinhos. Aqui estou mostrando, geralmente, um quadro que tem a maioria dos medicamentos que tratam várias das doenças neurodegenerativas, como para o Parkinson, no caso aqui nesse lado, no seu lado direito, para o Alzheimer aqui embaixo, para esclerose múltipla, para esclerose lateral amiotrófica, que são recentes, mas não, que são antigas, mas estão cobrando maior número de pacientes, no caso. No caso do Alzheimer, tem essas 4 aqui, que são as mais conhecidas. Geralmente, se tomam alguma delas sozinhas ou associadas também, né? Só vejo 3. Oi? Estou vendo 3. Donepezila, galantamina e memantina e ribastigmina. Ribastigmina? Isso, ribastigmina, que são, sabe, daquelas que tínhamos falado, da família da fisostigmina.
Enfim, a gente vai falar brevemente das principais, obviamente. Uma delas também, gente, é a tacrina. Ela não está, porque alguns autores, elas não envolvem ela, porque a tacrina, ela tem um sério problema com toxicidade. Mas ela é muito boa, ela é muito boa. Esses que estou falando aqui, gente, a tacrina, donepezil, donepezila, rivastigmina, galantamina e memantina, eles são inibidores da colinesterase. Lembram que era a colinesterase? Era a enzima que destruía, né, a acetilcolina. Só que no caso do Alzheimer, a gente tem perda de acetilcolina. Não tem. Lembra que eu falei que tinha, que no caso, quando se formam as placas amiloides, elas interferem na sinalização dos neurônios, então a acetilcolina não está sendo criada. Tem pouca acetilcolina que consegue fazer-se sair, no caso da fenda sináptica, e se ligar no receptor. E esse pouco que sai, ele é destruído pela acetilcolinesterase, que é uma enzima que age porque tem que agir no caso, né? Ele destrói. Então, a medicação principal se baseia em quê? Em inibir essa colinesterase. Tirando, no caso, a última, a memantina, as primeiras 4, elas seguem o mesmo, têm quase os mesmos efeitos adversos, o mesmo aplicação terapêutica, e eles pegam, no caso, doença de Alzheimer de leve a moderada. Aqui só mostrando aquilo que eu falei agora há pouco, né? Acetilcolinesterase, ela destruindo pouco que tem de acetilcolina por causa do quê? Da perda, no caso dessa... essa perda causada por causa das proteínas amiloides, que elas bloqueiam uma parte do neurônio e sai pouquíssima acetilcolina. E essa pouquíssima acetilcolina vai ser inibida logo pela acetilcolinesterase. Então, pensa, se você já tem pouco e ainda assim a acetilcolinesterase vai acabar com aquele pouco, aí você vai ter aqueles problemas, né? Falta de memória, de aprendizagem, agressividade, porque vai morrer logo também essa célula neuronal, e enfim. A tacrina, como eu expliquei para vocês, ela tem ação curta, 6 horas. Então, o tempo de vida média do corpo vai de 4 a 6 horas. Então, ela é eliminada rapidamente. Até aí tudo era legal. Ela é muito boa. Tinha pouquíssimos efeitos colaterais, colinérgicos. Só que o problema está aqui, gente, na hepatotoxicidade. Ela é muito hepatotóxica. Tanto que os pacientes, alguns trabalhos, eles mostraram, né, que estavam sendo tratados com tacrina, estavam tendo um progresso na doença de Alzheimer, mas, ao mesmo tempo, eles encontraram os pacientes tinham que estavam desenvolvendo hepatite. Mas eles não se explicavam por quê. Mas que teve contaminação com o quê? E o que estava provocando era o quê? Um tipo de hepatite que é a medicamentosa, que é provocada, no caso, agora pela tacrina, mas tem alguns medicamentos que podem provocar esse tipo de hepatite. Aí tinham que trabalhar com dosagens baixas, e aí não estavam conseguindo, no caso, efeitos. Oi? Alguém falou, Nada gente? não. Ah, tá. Tudo bem então, gente? Bem, aí Tudo bem. essa tacrina inibia quem? A acetilcolinesterase e também a butilcolinesterase. Embora não vou explicar isso porque assim como tem enzima acetilcolinesterase, também tem outro tipo de enzimas que são a butilcolinesterase. Mas nosso foco principalmente é a acetilcolinesterase, tá, gente? Então a tacrina, o principal problema dela é o quê? A hepatite medicamentosa que é provocada por causa do uso dela. Mas depois ela era muito boa. Alguns artigos têm trabalhado com modificação dessa enzima, no caso modificação do medicamento, gente. Mas, enfim, com o passar dos outros medicamentos já foram melhorados, né? Então, hoje se usa mais tacrina, um pouquinho que ficou para trás. E olha quando que apareceu, gente? 1986. 1986, e a doença já estava presente no mundo em 1907, que foi descoberto. Então, pensa quanta gente
tinha essa doença e todo mundo achava, não, que ele é louco. Mas não era, ele tinha um problema, né, no caso, por causa dessa doença, né? Quais são os efeitos colaterais mais frequentes no caso da tacrina? Eram poucos, né? Náuseas, vômitos, diarreia. Mas o problema que eu falei dessa hepatite medicamentosa é que ele aumentava as transaminases hepáticas, né? A TGP, TGO. Então, quando tomava esse medicamento, tinha aumento da TGA, da TGP e TGO. Então, o que levava a uma hepatite medicamentosa. Mas A as tacrina outras... ainda é utilizada hoje, você está falando? Então, hoje utilizam mais as próximas que vamos falar, mas não descarto que alguns países, aqueles que conseguiram modificar essas doenças, que conseguiram modificar o medicamento, Mariane, elas podem utilizar. Mas geralmente vão utilizar mais as outras. Não é porque o paciente talvez não aceitaria qualquer outro medicamento e aí teria que, em último caso, usar a tacrina. Ela é utilizada porque conseguiram modificar aí o que pode causar essa hepatose. Como é que é o nome? Isso, essa hepatite medicamentosa, sim. Pode ser nesse caso. Porque ele é muito boa, mas... Professor, eu nunca vi eu nunca vi essa tacrina em Não, nem paciente com vai ver, Alzheimer. Eu vi muito metiodopa, carbidopa, sim, essas associadas, né, para o Parkinson. carbidopa. Esses são mais para o Parkinson. Tem um outro também que quase todos eles tomam. Qual? Por Não é o nome... gabapentina, eu tenho o gabapentina e tem um outro também, é o... Tá falando para Alzheimer ou para Parkinson? Alzheimer. Para Alzheimer, geralmente, é que assim, às vezes tem paciente que desenvolve, no caso... Tem os dois também, né? E tem Parkinson. Então, aí eles dão aquilo que você está falando, a levodopa, a carbidopa, ou também tem piperideno. A gente vai falar deles, tá? Bem, agora vem a donepezila, ou donepezil. É outro inibidor de colinesterase, gente. Ele apareceu 10 anos depois. Então, 10 anos, o pessoal foi tratado com tacrina. Então, pensa, pessoal que era hepatopata, que tinha problema renal, que tinha problema hepático, com tacrina só piorou a situação. Aí apareceu a donepezila em 1996. Aí ele tem uma duração de ação melhor ainda que a tacrina, né, 24 horas. O problema sempre vai ser o quê? O tempo de vida média, gente. O seu tempo que ele vai ficar no organismo, porque ele vai ser eliminado muito lentamente. Esse é o grande problema. Olha quanto tem o tempo de vida média, 70 horas. Então, imagina até que a pessoa... E ainda a pessoa tem problema renal. Aí, mais difícil é eliminar. Então, pode se intoxicar. Aí, pode causar efeitos adversos. Aí, os efeitos colaterais da donepezila também são leves. E ela é específica para acetilcolinesterase. A donepezila, dentro dos efeitos adversos, num estudo que foi feito em pacientes com Alzheimer, ela mostrou quais eram os principais. Olha, tem todos esses aqui, não sei se dá para vocês observarem. Fadiga, diarreia, náusea, vômito, anorexia, câimbras, tontura, rinite. Isso foi apresentado nos pacientes, no caso. Mas dentro deles, os 3 principais foi a diarreia, a náusea e o vômito. São os que tiveram mais, ou seja, maior grau de pacientes que tiveram esse tipo de efeitos adversos. E isso se deveu também, gente, à dosagem. Porque normalmente vamos encontrar a donepezila, né, no caso, em 5 miligramas, 10 miligramas. Então, quando eles tomavam a inicial, 5 miligramas, tinha pouco desenvolvimento desses efeitos adversos, né? Mas quando aumentava, porque queira ou não, com o passar da progressão da doença, você vai ter que aumentar a dosagem. E se vai para 10, e os efeitos adversos, eles vão também um pouco piorar, tá? Então, utilização de 10 miligramas diários de donepezil retarda o deterioro, né, no caso do cognitivo, a perda de cognição, em aproximadamente 40 semanas. Olha, 40 semanas, hein? Deu para entender essa parte aí, gente? Bem.
Agora tenho conhecido, já a gente até falou um pouquinho dessa rivastigmina, também apareceu em 1996, obviamente, né? Ela foi como uma concorrente da donepezila. Então, ela tem duração de 8 horas, obviamente não é tão boa, né, quanto a donepezila. Os efeitos colaterais dela também são baixos com o decorrer do tratamento. Ela tem também aqueles mesmos efeitos adversos, né, diarreia, náusea, se acrescenta mais cefaleia e tontura. Tontura, geralmente, todos provocam também o passo. Ela também trabalha inibindo a acetilcolinesterase e butilcolinesterase. O bom da rivastigmina, gente, é que ela é mais assim, ela trabalha mais com o hipocampo e o córtex cerebral. Ou seja, ela é mais específica. E o que isso, por que eu falo essas duas áreas? Porque elas estão muito comprometidas nas perdas, né, de memória, emoção, julgamento, em pacientes que têm doença de Alzheimer. Tá? Por isso a rivastigmina também é uma opção boa, né? Observem aqui, né, no caso que eu estava falando, o córtex, no córtex cerebral, né, do cérebro, e no hipocampo, que é essa região aqui embaixo, que é todo o sistema límbico, que normalmente está envolvido com emoções e a memória. Tá, gente? Só para tirar, né, nos casos dos psicopatas, eles não têm essa parte do sistema límbico ativa, né? As emoções, eles estão totalmente, você sabe, né? Psicopata não sente remorso, não sente nada. Então, eles têm um sistema límbico, pode-se dizer, não sei muito bem, atrofiado. Outro que temos é a galantamina. Também duração de 8 horas, poucos efeitos colaterais colinérgicos, já sabemos, né, quais são os efeitos colaterais, né? Diarreia, vômito, náuseas. Também bem parecido. E o quarto, que é a memantina. A memantina, ele já não é um inibidor de acetilcolinesterase. Embora ele está relacionado com o quê? Está relacionado com receptores colinérgicos. Mas ele não trabalha com memantina. Ele trabalha como o quê? Com uma antagonista de outro tipo de receptor, que é o NMDA, que é o N-metil-D-aspartato, que é um tipo de receptor também específico também no caso no tecido neuronal, e que também está envolvido com processos de memória, tudo aquilo, né, que atinge a doença de Alzheimer. Só que essa foi outra descoberta. Ela foi grandiosa, porque acredito que todo mundo já está pensando, então, posso associar? Pode. Aí foi o que acontece normalmente, associa a memantina, porque ele tem outro mecanismo de ação, com quem? Com donepezila, pode associar, porque aí ele vai trabalhar em duas áreas contra a doença de Alzheimer. E a memantina, ela melhora a capacidade funcional. Isso também tem muito a ver no caso, porque ela trabalha também no hipocampo. Então, tem participação em atividade. O pessoal consegue, novamente, voltar às suas atividades diárias. Lembra que eu falei que um avançado, a dependência que o paciente tem, não consegue se vestir, não consegue comer, não consegue fazer nada. Então, a memantina tem mostrado tratamento, sucesso nessa parte. Bem, como estava falando, né, o receptor do N-metil-D-aspartato, no caso, atua direcionando o sistema neurotransmissor central para a doença de Alzheimer, mostrou efeitos sobre desfechos cognitivos, melhorou, né, aquilo que falamos, comprimidos de 10 miligramas, e pode ser associado, viu, gente? Associar com rivastigmina ou também com donepezila, pode se associar. Isso é interessante isso, né? No caso, para melhorar a cognição desses pacientes. Bem, e para terminar, assim, normalmente, como que se trabalha essa terapia? Vocês vão ter, né, vão encontrar isso, no caso. Quando se usa os inibidores de colinesterase, esse aqui é um resumão praticamente, um inibidor de colinesterase, no caso. Tem que rivastigmina, donepezila, galantamina. Eles possibilitam maior disponibilidade de acetilcolina, claro que inibem, né, a enzima que acaba com eles. Aí tem o que? A rivastigmina, né, comprimidos, diferentes dosagens, isso vai, como eu falei, conforme a doença vai aumentando, né, vai aumentando essa dosagem. Pode ser encontrada essa rivastigmina em patches transdérmicos, a donepezila comprimidos, a galantamina também comprimidos,
Agora, a outra terapia, que era com a memantina, né, que eu falei que é outro mecanismo de ação, né, ela provoca a diminuição do influxo de cálcio com proteção aos mecanismos de dano e morte celular. Gente, porque o cálcio não pode ficar muito tempo dentro da célula, porque senão já leva essa célula à morte celular. Tanto que isso é um problema sério, né, no caso, quando tem esses pacientes com Alzheimer. Esses neurônios vão morrer por acúmulo de cálcio. Então, a memantina vai fazer o quê? Vai eliminar esse cálcio, vai mandar para fora no caso do neurônio. E isso possibilita, né, no caso, a morte, e possibilita uma melhora na cognição. Aí eles também usam, geralmente, comprimidos de 10 miligramas. Viu, gente? Então, até aqui seria essa parte, no caso do que foi doença de Alzheimer. Tem alguma dúvida, gente, referente à nossa aula, esse de agora? O que vocês têm que ter em conta, que vai ser a nossa atividade, né, sobre essa aula, que eu vou encaminhar para vocês ainda hoje, desses medicamentos que observamos, que nos interessa, além do que a gente já viu, que é o mecanismo de ação, a dosagem, os efeitos adversos, é aquilo que a gente focou, o cuidado da gente, do enfermeiro com esse paciente. Tanto que vocês vão encontrar nas suas pesquisas, eu vou mandar o material também, causa muita hipertensão e hipotensão postural. Vocês já sabem que é hipotensão postural. Então, como você, como enfermeiro, avisar para esse paciente, no caso, que esse medicamento vai lhe causar uma hipotensão postural. Então, você tem que ter um cuidado diferente. Como você vai explicar para esse paciente que esse medicamento, no caso, vai lhe provocar diarreia, pode provocar, no caso, náuseas. Então, cada medicamento, lembra assim como no nosso podcast que nós fizemos, falar dos cuidados de enfermagem frente a esses medicamentos que a gente que vimos agora, né? Eu vou encaminhar no grupo. Então, para isso, eu vou encaminhar também no caso a essa informação que está para aqueles que não têm o AMI, né, que ele está disponível no dicionário de medicamentos da enfermagem, né, aquele que fizemos nosso podcast. Eu vou encaminhar para vocês, não se preocupem, tá? Os medicamentos vai ser o quê? A galantamina, donepezila, rivastigmina e memantina, para vocês falarem e observarem como é que é os cuidados da enfermagem na administração desses medicamentos. Tudo bem? Professor. Oi. Oi, professor. Oi. Esse aí é do trabalho número 3? Isso, esse material? vai ser do trabalho número 3. Sim. Uhum. Até quando que vai poder enviar? Eu vou postar hoje. Tenho que postar. Mas a resposta? Até quando? É uma semana. Ele vai sim, porque eu já vou encaminhar para vocês. Porque eu quero, gente, que vocês guardem esse material para vocês terem como trabalhar com... Porque o que nos interessa mais é o cuidado, no caso, da gente, do enfermeiro, com esse medicamento. Saber que esse medicamento causa isso. Então, como eu vou tratar meu paciente? É isso que quero que vocês saibam. Porque você vai saber muito bem do medicamento, né? Mas o que você vai precisar mais é saber o cuidado para esse paciente. Que isso está na literatura. Tá certo? Então, como eu falei, vai ser que digitado, tá? Desculpem, acho que eu causei confusão falando digitalizado, né? É mais digitado. Vocês vão digitar no Word e me encaminhar, tá bom? Pelo portal. Essa aula vai estar disponível no YouTube, tá? Eu vou encaminhar o link através do portal também. Tudo certo então, gente? Quem está vivo ainda? Quem sobrou? Estamos aqui. Quem ficou aí? Eu tô aqui também. Eu. Aqui. Presente. Também, professor. Presente. Tudo certo, prof. Lista de chamada. Beleza. Alguma dúvida? É só me falar no caso, pelo grupo, né? Me fala no privado, manda um áudio. Estou aqui, né? Esperando por vocês, suas dúvidas e qualquer coisa. Tá bom, gente? Vai estar disponível a aula no YouTube para você escutar. Tá bom, gente? Qualquer coisa eu vou falar, viu? Agora sim, já todo mundo está liberado para
Para comer. Para fazer Já outra comeu coisa. janta da mamá. Beijo, tchau, galera. Tchau, gente. Beijo, Vanessa. Tchau, gente. Beijo, tchau, tchau, povo. Tchau. Boa noite para todos. E agora eu não sei como sair daqui. Aparecer. Deixa eu ver. Viu, gente? Então, semana que vem é nós de novo, tá? Vou mandar já a aula completa. Lado direito da tela, botãozinho lá em cima, sair. Aonde? Senhora, está muito entendido das coisas.